Eu penso que não seja a resposta com base nisto. Se o ano foi bom, se aconteceram coisas boas ou se aconteceram coisas ruins. Mas eu penso assim para a minha vida. Foi um ano onde Deus esteve presente. Um ano onde Deus esteve presente. E aconteceu muitas coisas, sim, boas e ruins. Mas foi um ano onde Deus esteve presente. Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 56. Versão NVI. Já pulou ali por 46, eu nem falei o 45. Vou ler da minha Bíblia. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Senhor, diante da tua palavra, que peço que o teu Espírito Santo seja o condutor de toda a ministração da palavra, que o teu Espírito traga revelação clara para cada pessoa, tanto os que estão aqui presentes, quanto aqueles que assistem através de um canal de transmissão, que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor traga luz, seja a tua palavra clara, compreensiva, gere fé aos corações, gere cura, libertação e vida no Senhor. Seja assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um capítulo, o capítulo 6 de Marcos, que narra 5 acontecimentos, onde os discípulos estavam andando com Jesus e ali presenciando, eu creio que como um aprendizado, andando com Jesus e Jesus fazendo algumas coisas. O primeiro acontecimento do texto, do capítulo 6, é do versículo 1 ao 5, que fala de um profeta sem honra. É quando Jesus retorna a Nazaré, local onde tinha sido expulso da sinagoga, ele já tinha sido expulso dali, então ele retorna àquele local, é uma demonstração de, eu vou dar uma segunda oportunidade para eles. No entanto, o coração do povo ainda se encontrava incrédulo, e não expulsaram Jesus dessa vez, mas ignoraram. Jesus falou, mas eles não deram crédito àquilo que estava falando. O segundo acontecimento do texto é que Jesus envia os 12, está do versículo 6 ao versículo 12, também do texto de Marcos 6. Jesus passa aos discípulos o poder de fazer o que ele fazia, dando-lhes autoridade e instruções do como proceder. Ele dava autoridade, seja, vocês vão representar-me nesse lugar, nessa missão, vocês têm autoridade, vocês estão fazendo aquilo que eu estou ordenando vocês, e vocês vão proceder de tal forma. Ele fala, não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco, nem dinheiro em seus cintos. Ou seja, vocês vão viver mais pela fé. Vocês vão acreditar mais que eu vou suprir vocês. Não se preparem muito. Amigos irão receber vocês. Fala que quando chegar em algumas casas vão ser recebidos. Mas vão ter pessoas que não vão receber. Irão rejeitar vocês.
E os discípulos saíram e fizeram tudo conforme foram instruídos. Mas tem também um terceiro episódio, um terceiro acontecimento aí, que é João Batista é decapitado. E João confronta Herodes. A questão é que Herodes está tendo um relacionamento com uma mulher, com Herodias, mulher do irmão. E João Batista diz: isso é errado, isso é pecado. E o que é que acontece? Herodias diz que tem um ódio de João e quer matar. Fica com ódio, querendo matar, diz que aguardando uma oportunidade, mas ela não podia fazer aquilo. Por quê? Porque Herodes temia João e protegia. Ele estava ali, ele protegia João. Então, na festa de aniversário, foi convidado um grande banquete, chamaram várias pessoas, várias autoridades, e lá nessa festa acontece algo que me parece aqui, porque é uma festa grande, muita bebida, parece que Herodes tinha tomado além das contas. E por beber além das contas, como é conversa de bêbado, Não levanta a mão, mas quem já fez promessa quando estava bêbado, que no dia que acordou, levantou e disse: meu Deus, o que eu fiz? Não fui eu. Então, conversa de bêbado não se deve dar crédito. E ele está meio que tomado, cheio de pinga, e ele vira para a moça que foi, manda a moça dançar, e a moça dança, e quando a moça dança, ele fala assim: pede o que quiseres, até metade do reino eu te dou. Isso é coisa de doido, é coisa de bêbado. E ele vai e toma essa atitude assim, e a moça vai e consulta a mãe. Mãe, o rei disse que o que eu pedi, que ele me dá, até metade do reino. Mas você vê como o ódio no coração é tão terrível? Porque tem uma proposta muito boa, mas o ódio não permite usufruir da proposta boa. O ódio quer vingança. E ela não pensou em nada, ela não viu o que era oferecido, ela viu que estava a oportunidade de vingar. E falou assim: quero a cabeça de João Batista em um prato. Diz que Herodes dá ordem, o chefe vai lá e corta a cabeça de João Batista e traz a cabeça de João Batista em um prato. É praticada uma injustiça por causa de uma festa que Deus não estava presente, que o reino de Deus não estava. Vai aqui uma advertência para mim e para você, Nós estamos encerrando o ano, nós fazemos festas, mas que as nossas festas tenham o governo do reino de Deus. Aqui houve uma dança, bem possível uma dança de sensualidade, uma dança sem pudor. E isso gerou aplausos, e isso gerou elogios. E o rei, como estava já cheio de pinga, houve muita bebida. E o rei faz uma promessa maluca. E nessa promessa maluca ele tem de cumprir, não pode voltar atrás, é rei. E a moça com o coração enraivado da mãe não pensa duas vezes. A raiva é uma desgraça. E não pensa duas vezes a não ser pedir a cabeça. Agora eu pergunto assim: para que serviu a cabeça de João Batista? Qual utilidade teria aquilo para ela? Isso é a raiva. A raiva se usufrui de coisas ruins que não vai usar para nada. A outra situação aqui é que acontece a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos, os enviados, eles contam o que tinha feito, eles vão diante de Jesus e diz que dão um relato, de tudo que tinha feito, de tudo que tinha acontecido, e muita gente eram sendo atendidas, muita gente eram pregado o evangelho, muita gente eram curadas, e chega um momento que Jesus chama eles para um descanso, fala assim: vamos descansar um pouquinho, depois nós seguimos a viagem, só que o descanso é interrompido. Eles não têm o descanso que eles planejaram ter, o descanso é interrompido, porque o povo estava seguindo eles, e quando eles chegaram no lugar do descanso, tinha uma multidão esperando. E diz que Jesus se compadece da multidão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começam a atender aquela multidão ali, e vai e atende, e surge a situação agora que chega um determinado tempo, diz que ao entardecer, diz que olha assim, não tem comida para esse povo, o que é que faz? E aí Jesus está ali, e os discípulos dão logo aquela resposta de imediato, sem enxergar o potencial, ver o problema, assim como eu e você algumas vezes, surge o problema, ver o problema. E qual é o problema? Não tem comida. E aí agora quais são as situações? Ele diz assim: a gente não tem dinheiro para comprar. E é muito longe. Não dá, é muita gente. Não tem dinheiro para comprar. Então viram o problema, mas não viram o potencial. E Jesus chama eles e ordena, fala assim: manda o povo se assentar em grupos, é a questão de ordem,
né? Aquilo que Niles ministrou aqui, né? Colocando a vida em ordem. Então, não tem dinheiro e, Pai Jesus, calma aí, primeiro organiza. Deus só abençoa a vida de pessoas quando elas estão dentro da ordem. Pessoas que estão com a vida desorganizada e bagunçada precisam primeiro reconsertar as coisas, reconsertar a cabeça e a vida para que Deus abençoe. Deus não pode multiplicar em cima de coisas desorganizadas. Aí fala assim, senta aí, fica aí todo mundo em grupos e vamos ver aqui o que faz. Aí pega, toma o pão e o peixe sobre as mãos, ora, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Não somos produtores, mas apenas somos distribuidores. Quem produz o milagre é Jesus. Quem produz os fatos é Jesus. E os discípulos estão andando com todas essas situações, notem, os discípulos estão acompanhando, estão andando com Jesus com tudo isso. E agora vem o texto que eu li, que é quando Jesus anda por sobre as águas. E eu observei em todo o capítulo 6, citado aqui de forma resumida, expressa o cuidado de Jesus pelas vidas dos discípulos e do povo. Expressa todo o cuidado que Jesus tinha a cada momento, desde o retorno a Nazaré até o momento da tempestade, em todo o tempo. Jesus estava cuidando. E esse é o tema que eu trago nessa noite. Jesus cuida de nós. Jesus cuida de nós. E partindo do texto lido, o versículo 45 de João capítulo 6, diz que logo em seguida, por isso que eu fiz essa explanação dos outros textos, dos outros versículos, porque esse texto é uma continuidade dos acontecimentos. Então, logo em seguida, logo quando aconteceram essas coisas, logo após a multiplicação dos pães, logo em seguida, Jesus vira para eles e fala, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante. Olha que coisa, Jesus estava botando os discípulos numa fria. Ia ter uma tempestade, e Jesus estava botando ele para passar por tempestades. Mas aí o que acontece dentro do cuidado, Jesus cuida de nós, ele cuida orientando-nos a sair de certo lugar. Precisa sair. Jesus está dizendo para os discípulos, aqui, nesse exato momento, não dá certo para vocês ficarem. E sabe o que é que ele está fazendo com isso? Está livrando os discípulos de algumas tentações. Porque iria ocorrer uma revolta popular. E o povo poderia querer colocar Jesus como rei. Só que o pensamento de rei ali era um pensamento político, não era um pensamento do reino que Jesus veio trazer, um reino espiritual. E Jesus está afastando os discípulos daquele momento, porque eles não estavam preparados ainda para aquele momento. Eles tinham também um conceito de reino de forma política. Eles não tinham um conceito de reino ainda formado, que o reino de Deus tinha chegado. Coisa muito perigosa também é que eles vieram de uma missão bem sucedida. Note, curados doentes, pregando o evangelho, expulsando demônios, participando da multiplicação dos pães. É como se eles estivessem no ápice espiritual. E isto era perigoso. Jesus fala, afasta um pouquinho. O pastor Niles pregando outro dia aqui, ele citou que não devemos ficarmos satisfeitos com os eventos. Ele citou, porque o evento A, o evento B, o evento C, e isso é uma alegria, porque isso ou aquilo. Não, queridos, a nossa satisfação e nossa alegria é Jesus. O promovedor das coisas é Jesus, as outras coisas são só ferramentas que ele utiliza, mas quem aparece, quem faz é Jesus. É isso que está acontecendo com Jesus. A questão não é se temos problemas ou não, a questão não é se resolveremos ou não, mas o essencial é se Jesus está conosco, se vai dar tudo certo ou não, se o emprego vai dar ou não vai dar, se a situação vai melhorar ou não vai melhorar. Conversando essa semana, cheguei e o pastor Nilson estava em reunião com o pastor Frank, eu tive a oportunidade ali, o privilégio de estar com eles, e dentre aquelas conversas que estávamos tendo ali, às vezes a gente falou de alguns sintomas, algumas enfermidades, algumas coisas, e o seguir com uma enfermidade sem saber se vai ser curado ou não, a incerteza que é uma cura ou uma melhora ou não é o que nos coloca de pé na caminhada. O que nos coloca de pé na caminhada é que o Senhor está conosco. Aconteça o que acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. Que vem tempestades, que vem ventos fortes, mas não serão para destruição, queridos. As tempestades vêm, mas não serão para destruição. O problema é que quando vem uma situação, você olha da maneira errada. O problema é que quando vem a situação, nós olhamos da maneira como se tudo fosse desmoronar.
Nós olhamos de uma maneira como se fôssemos incrédulos, como se esperássemos apenas nas circunstâncias naturais da vida. Nós não olhamos da maneira como que Deus está no controle. Deus está conduzindo as coisas. Então, as tempestades que vêm contra a minha vida, contra a sua vida, são ferramentas para tratar conosco, produzindo maturidade e fé. É isto que eu vejo acontecendo na vida desses discípulos andando com Jesus. Jesus vai ensinando, fazendo coisas para gerar neles maturidade, fé, experiência com Ele, caminhar com eles, para chegar ao ponto, no final da história da vida, estarem prontos, se possível for, a morrer pelo Evangelho. Eu ouvi muitas vezes na minha vida, diante de muitas situações, e quem sabe posso chamar aqui, porque a gente está falando disso, de tempestades, né, que as coisas que comigo estavam acontecendo, e algumas que ainda acontecem, sempre ouvi dos pastores ele dizer, isto é para o seu crescimento. Não se assuste, o pastor Niles disse algo interessante aqui hoje, quando ele estava aqui com o pessoal, ele falou, ser pequeno não é pecado. E quando está falando de crescimento, está falando de uma graça de Deus sobrenatural, de um crescimento de andar e caminhar com Jesus. E eu olho para a minha história, eu olho para muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu olho para muitas tempestades que vieram sobre minha vida, e eu olho para estar aqui nessa noite vindo ofertar com minha família, esposa, filhos, netos sendo gerados. Eu olho para coisas que dizem assim, a tempestade vem, mas o Senhor entrou na história, a história é diferente, a história muda. Então, ouviram uma certa vez também, tem de mudar de endereço, gente, tem que sair do lugar, surgiu uma tempestade, surgiu uma situação, e você tem que sair que dia? Amanhã. E Deus estava livrando das tentações. Era o cuidado de Deus na minha vida. Então, entenda isso, Jesus cuida de nós. Ele dá orientação, Ele dá direção, Ele dá condução. Às vezes nós estamos com o coração endurecido, como os discípulos, no final do texto que eu li. A minha esposa, ela vem há muito tempo, ela é enfermeira, já trabalhou na área da UTI, no Clériston Andrade, em outros hospitais, e o contrato encerrou, e ela vem há muitos anos chorando e lamentando por que ela não está trabalhando. Por que eu não trabalho? Por que eu não exerço a minha profissão? O que é que acontece? Isso tem noites de dias de desespero. Por que isso está acontecendo comigo? E aí, como ela tem também o dom de fazer bolo, fazer pães, essas coisas, e a gente começou a pensar nessa atividade. Conversando com ela, eu falei assim, faz bolo. Não, mas não é isso que eu quero. Eu falei, sim, mas não é o que você quer, mas é o que tem agora. Faz bolo, vai vender bolo. E o pessoal só gostando do bolo, ela dando bolo de presente, eu falando, isso não está certo, tem de vender. E aí, o que é que acontece? E aí vai, faz bolo. A gente viaja para o Espírito Santo, neste ano, juntamente com Niles e Fernanda, e fomos a um encontro de pastores lá e depois fomos jantar. E quando estávamos jantando, ela falou, eu não sei por que o Senhor não me dá um trabalho, e não sei o quê. Aí eles falam assim, faz bolo. Mas o meu trabalho, aí Niles fala, faz bolo. Tudo bem, ela, tudo bem, eu vou fazer, mas vai caminhando, e o tempo vai passando, e uma consulta médica, eu estava presente com o médico, e ela, mas doutor, eu não sei o que é que eu faço, porque eu queria um trabalho, e o médico fala o quê? Faz bolo. E ainda diz, faça e traga para mim, eu gosto. Aí eu falei, agora eu não sei o que é que falta mais falar com ela. E o marido já falou, o pastor já falou, e agora o médico. Eu não sei o que mais precisa falar. E o tempo vai passando, e ela lamentando e chorando, e já vai. E mais ou menos 15 dias atrás, ela fez um bolo e levou para o médico. Primeiro bolo da história. Vai ser boleira. Não. Depois que fez o bolo, alguém liga para ela e fala assim, traz teus documentos. Ela levou os documentos. Cadê o diploma? Não sei o que. Ela levou tudo. Sexta-feira, primeiro dia de trabalho na área de enfermagem. O que é uma direção? O que é uma condução? O que é seguir alguma coisa que é dita por Jesus? O que é que isso pode proporcionar na nossa vida?
Alguns é detalhes, para alguns é bobagens, para outros é espiritual, é divino, é condução de Deus. Então siga as orientações que o Senhor está dando para você. Segundo, no texto a gente vê que no versículo 45 diz que Jesus subiu a um monte para orar. Jesus está vendo que os discípulos vão para essa missão, e Jesus vai a um monte para orar, para interceder. Queridos, se uma pessoa está mandando mensagem, por exemplo, o Niles, a Fernanda, os líderes oram por todo mundo, e a gente fica protegido por essas orações, guardado por isso, por essa cobertura, mas Jesus está intercedendo por mim e por você. Você já pensou nisso? Jesus intercede por mim, Jesus vai orando sobre a nossa vida. E Jesus chega lá em João 17, do versículo 20 ao 25, ele ora pela unidade da igreja. Ele ora para que sejam unidos, para que sejam uns, assim como tu és em mim, ó Pai, que assim sejam eles. E Jesus está apresentando oração a Deus por unidade, vendo que é a unidade que nos leva a atingir alguns objetivos e propósitos da nossa história, da nossa vida. Vendo que a falta de unidade causa divisão. Por isso que ele diz lá, quando em Mateus ele vai advertir o povo, os fariseus se levantam, eles expulsam um demônio, e o fariseu diz, está expulsando demônio por demônio. E Jesus fala, um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Uma casa dividida não subsistirá. Os fariseus estavam acusando Jesus de expulsar os demônios por forças demoníacas, mas Jesus deixa claro que estava acontecendo, era sinal que o reino de Deus estava chegando. O que estava acontecendo era sinal que o reino de Deus estava governando, estava dominando. Só que onde há divisão, onde há divisão, está faltando submissão ao reino de Deus. Onde há casas divididas, está faltando submissão ao reino de Deus. O propósito de Deus em Jesus, quando Ele está intercedendo por mim e para você, um dos propósitos é que vivam em união. É que vivam em unidade. E unidade não é ser igualdade. Unidade acontece na diversidade. É assim que aconteceu com os discípulos, é assim que acontece com a igreja. São os diferentes unidos em um só propósito. É assim que acontece em uma família, são os diferentes unidos em um só propósito. Quando se quebra isso, diz que a casa não subsistirá. Poderia dizer, aquela pessoa que quebra aquilo não subsistirá. Mas diz que quem não subsiste é a casa. Por causa de alguém quebrando princípios de unidade, Jesus intercedendo. Jesus intercede ao lado do Pai. Abra comigo Romanos 8, versículo 34. Você tem um intercessor. Romanos 8, 34 diz, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Esse texto é aquele texto que fala de coisas que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Mas ele começa dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem potestade, nem tempestades, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós temos um Deus que intercede por nós, nós temos um Deus que está assim de olho na nossa história, nós temos um Deus que está cuidando da nossa história. Se Deus é por nós, às vezes nós estamos bombardeados, queridos, pela nossa mente. É um campo de batalha mais pesado que eu e você podemos enfrentar. E você precisa nessa noite entender, receber e viver. Se Deus é por você, quem será contra você? Encha sua mente da palavra de Deus, encha sua vida da palavra de Deus, encerre um ano cheio de Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que nem poupou o seu único filho, antes os entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Porque eu estou bem certo, é convicção, é certeza, é fé. É crer naquilo que estava ouvindo, é crer na palavra, é crer em Deus. Deus está trabalhando ao nosso favor, não se desespere. A Bíblia diz em Isaías 64, verso 4, Deus está trabalhando ao nosso favor. Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu,
nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Deus está trabalhando. Deus está gerando as coisas, Deus está produzindo. As adversidades da nossa vida estão tratando com o nosso coração, estão tratando com o nosso caráter. As coisas vão acontecer, o tempo é do Senhor, basta entregar. Os discípulos estavam naquela agonia toda. Jesus cuida de nós e Jesus intercede por nós, só que Jesus vem ao nosso socorro. Era o momento mais desesperador. Quando eles veem Jesus, eles tomam um susto, eles pensam que é um fantasma. Às vezes nós imaginamos coisas e pensamos coisas que não são reais. Por causa de quê? Por causa do medo. O medo fez eles pensar que Jesus era um fantasma. Quando os ventos são fortes contra a nossa vida, de nada adianta os esforços. Diz que eles estavam remando, é como remar contra a maré. A força de lá para cá era maior do que a daqui para lá. Jamais iam chegar ao seu destino. Davi expressa no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés aquele que te guarda não tosquenejará, não cochilará. Aleluia. Esse é o Deus que está tomando conta da minha vida, é o Deus que vem em nosso socorro, é o socorro bem presente. As tempestades cessam, tanto a aflição do coração quanto a calmaria do problema. Notem que Jesus não chegou e falou: vento, aquietem. Mas Jesus primeiro deu uma palavra aos discípulos: coragem, sou eu, não temam. Depois o vento acalmou. Primeiro acalma teu coração. Primeiro permita-se ouvir uma voz de consolo, de força, de fortalecimento, de coragem vindo da parte de Deus. Basta a presença de Jesus. Diz que Jesus, depois que falou isso para eles, subiu ao barco e o vento cessou. Basta a presença de Jesus e toda a nossa história muda. Os discípulos ficaram atônitos, tomados de assombro, espantados e pasmos. O milagre da multiplicação não havia causado impacto na vida deles. O coração deles estava endurecido. Mas tudo começa com uma orientação. Tudo começa com uma direção. Saiam deste lugar. Se afaste dessa situação. Tudo começa com isso. E eles obedecem, andam na direção dada por Jesus. Passam por experiências boas e ruins. No final, ao desembarcarem, o povo reconheceu Jesus. É o que diz o versículo. Aqui, o povo reconheceu. Quando ele desembarca, que vai descendo, diz que toda aquela multidão reconheceu Jesus. O povo reconheceu Jesus. Maiara aqui iniciou o louvor e ela falou algo que é uma canção. Não é sobre nós. Não é sobre os nossos ótimos eventos. Mas é sobre Ele. É sobre Jesus, o Senhor. Não é sobre as coisas que nós fazemos. Mas é sobre tudo quanto Ele está fazendo e vai fazer através das nossas vidas. Por misericórdia. Jesus cuida de nós. Não pare, eu convido você a se colocar de pé. Não pare por causa das tempestades. Ou por qualquer outro motivo. Eu já tive tempestades fortes na minha vida. Em muitas delas o coração estava endurecido. Você vem andando há certo tempo ouvindo pregações, conselhos, participando de conexão, mas ainda o coração endurecido. Impede render-se, impede confiar em Deus, impede entregar-se completamente. A sua caminhada com Jesus tem que ser completa. Você tem que andar e viver com Jesus. Também você pode ter andado com Jesus no ano de 2023, mas vive de altos e baixos, como uma onda, vivendo a sua caminhada com base nos milagres. Mas saiba você que os milagres feitos por Jesus eram apenas sinais que apontariam para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Os milagres não eram o fim. Os milagres eram sinais, é tanto que os textos que falam de coisas que aconteceram não falam com milagres, falam estes sinais aconteceram.
que era para anunciar a chegada do reino de Deus. Não fique à espera de milagres, mas observe o sinal: o reino de Deus chegou. Jesus chegou. Jesus é o Filho de Deus. É hora de virar o jogo da sua vida. Não apenas a virada do ano, mas vira junto. Vira o ano e vira a história da vida. Muda de ano e muda de vida. Uma virada de fé. Jesus cuida de nós, nos orientando, intercedendo por nós e vindo ao nosso socorro. Nós vamos cantar uma música. E eu já convido você, no momento dessa música, a vir louvar a Deus, a entregar-se ao Senhor, a render-se ao Senhor, a buscar uma experiência mais profunda com o Senhor, não ficar só na imagem, na mente, só da multiplicação dos pães, na multiplicação das coisas, mas ter uma experiência real e verdadeira com Jesus. É muito tempo de caminhada que talvez você tenha, mas essa é a noite da virada, aleluia, a virada da história de muitas vidas aqui neste lugar, nessa noite. Assim que nós estivermos cantando, você pode estar saindo do seu lugar. Ao término da canção, nós vamos estar orando por pessoas aqui nesta noite. Segura em ti.
Você pode estar remando contra a maré, gastando muita força. E a palavra para o seu coração nessa noite: você está aqui ainda, não veio à frente, remando contra a maré, gastando muita força para ter um casamento melhor, uma família melhor, uma vida financeira melhor, uma vida de serviço a Deus melhor, gastando, remando contra a maré. O convite é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem realiza é o Senhor. Nós vamos estar orando por essas pessoas aqui à frente. Os presbíteros vão estar colocando as mãos. Eles estão vindo a um encontro com Jesus. Diz o texto lido que quando as pessoas viram Jesus, que vocês estejam aqui agora vendo Jesus. Diz que quando eles viram Jesus, que muitos foram curados. Você que está com a enfermidade nessa noite, nós também chamamos você para vir olhando para Jesus, ver Jesus, e saia daqui nessa noite curado, restaurado, perdoado, com a vida entregue e rendida ao Senhor Jesus. Os presbíteros podem estar tocando na vida de vocês, pode estar declarando cura em nome de Jesus, salvação, libertação, reino de Deus, governo de Deus sobre a vida, sobre a casa, sobre a família. O reino de Deus chegou. É diante de ti, Senhor, é vendo unicamente ao Senhor, aquele a quem nós atribuímos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, todo poder, a ti, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estas pessoas que estão aqui à frente, que ouviram a voz do Senhor, não a minha, mas a tua voz, que o teu Espírito comunicou coisas pertinentes à história da vida de cada um. Que essas pessoas estejam com os olhos abertos agora, vendo o Senhor. Que estejam com os olhos abertos, vendo a ti. E aquele que não esteja enxergando, que veja agora. Que o Senhor cure a visão, abra os olhos. Senhor, pessoas aqui nessa noite também com problemas de doença, de enfermidade. O reino de Deus chegou, e quando o reino de Deus chega, as coisas mudam. Quando o reino de Deus chega, a doença vai embora, a enfermidade vai embora, os demônios são expulsos. O governo, o controle é do reino de Deus. O reino de Deus chegou. Seja aquele que controla toda a história nesse lugar, Pai. Assim como nós estamos te louvando, Senhor, se o trovão e o mar, o Senhor Jesus, bendito é o teu nome, exaltado é o nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor. Você está vendo Jesus, comece a falar com Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus, eu te amo, aleluia, aleluia. Seja curado nessa noite, seja liberto nessa noite. Todo impedimento que tem para você dar um passo na direção de Jesus, seja essa noite da virada de vida. Não espere encerrar o ano para virar de ano. Noite de virada de vida com Jesus. Aleluia. Está seguro.
ótima semana. Deus abençoe vocês.